Bem-vinda e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá, olá, e cá estamos nós para mais um episódio e hoje voltei novamente à versão de entrevista no meu podcast. Como tinha partilhado convosco na entrevista anterior, isto é realmente algo que muito me agrada e muito me aquece o coração. Hoje estou aqui muito bem acompanhada por quem? Pela Júlia Domingos, a quem eu já vou dar as boas-vindas, mas antes de dar as boas-vindas vou fazer aqui uma introdução. Quem é que é a Júlia Domingos? O que é que ela faz? Que ela é aqui uma mulher multitasking, tem aqui uma série de funções e eu vou aqui ver se não me engano em nenhuma para vos apresentar devidamente. Autora, palestrante, a influenciadora digital que já conta com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Tem aqui também a certificação internacional pela Maxil Story Studio. Dá formação na área da escrita motivacional, autoajuda, desenvolvimento pessoal, consultoria de autores e também aqui muitos workshops na área do storytelling e não só. E aqui algo que nos une aqui às duas, que é a Maxil Media Portugal, que realmente onde a Júlia é CEO neste momento e onde eu tive esta oportunidade de poder lançar aqui o meu primeiro manual, aqui o meu primeiro livro, a minha primeira publicação. A nossa Júlia é também parceira internacional da Maxil Story Studio do Reino Unido, editora-chefe da DVS Editora Portugal e é uma mulher fantástica e inspiradora. Chega, olá Bem-vinda! Liliana. Olá Liliana, olá a todos. Muito obrigada por este convite, Liliana. É um gosto estar aqui contigo a conversarmos sobre os nossos sonhos, sobre as nossas metas, os nossos objetivos e é com muito gosto que participo aqui neste podcast. É verdade, tenho desenvolvido aqui estas funções. Existe realmente aqui muitos projetos vindouros que estão para serem executados aqui em breve. Nomeadamente, e falaste aqui da Maxil Media em Portugal, encabeça aqui a administração da Maxil Media, que conta também com uma casa publicadora, e esse é o motivo pelo qual tivemos a oportunidade de ter-te a ti, Liliana, como autora estreante da nossa casa publicadora aqui em Portugal, com o teu livro Falas para o Mundo, mas depois já iremos desenvolver um pouco mais, espero eu, que é com todo gosto que falamos sobre isso. Mas sim, desenvolvo aqui estas atividades com muito gosto, temos aqui outros projetos, nomeadamente aqui relativamente à casa publicadora, também vamos agora entrar em Espanha, temos o Brasil, temos aqui muitos projetos que em breve vão ser postos em prática. Maravilha, que maravilha! Eu também quero saber essas novidades todas, entretanto. Olha, Júlia, e tu contas também já com 5 publicações, 3 livros, uma agenda e também um calendário super especial para a altura do Natal. Por É. isso, livros é algo que sempre esteve presente na tua vida? Como é que surgiu? Olha, Liliana, nem sempre estiveram presentes. E eu costumo dizer, tenho repetido esta frase algumas vezes, de que por vezes não somos nós que encontramos o caminho, às vezes é o caminho que nos encontra. E eu acredito que foi isso que me aconteceu. A escrita, nomeadamente, sempre me acompanhou desde muito pequena. Tal como eu às vezes digo nos meus workshops, eu sou aquela menina que escrevia naqueles cadernos perfumados que nós tínhamos e que Sim. trocávamos com os colegas, etc. E nos finais dos cadernos da escola, portanto, eu sou dessa altura em que deixava dedicatórias, trazia dedicatórias. Só que o que é que acontecia? O que é que aconteceu? Eu sempre vi a escrita e este gosto pelas palavras e pelas histórias como um hobby. E de tal forma que quando nós vemos isto como um sonho ou como um hobby, por vezes incorremos no risco de o distanciarmos da realidade e colocamos-lo num pedestal de tal forma que não o trazemos para nós, para a nossa realidade. E foi isso que aconteceu durante muitos anos. Depois,
desenvolvi as minhas atividades profissionais, normal, tirei o meu curso, fui estudar e a determinada altura da minha vida também tive de iniciar aqui uma descoberta e também este é o motivo pelo qual eu enveredo aqui pelo autodesenvolvimento e o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, em que eu própria tive que trilhar esta descoberta do quem é que eu sou, de onde é que eu venho, o que é que eu estou aqui a fazer. E houve uma pergunta que mudou isto tudo, que foi: Júlia, tu já viveste metade da tua vida, se fores positiva, falta de viver outra metade, o que é que queres fazer com essa metade que te resta? E a partir daqui eu fui à procura de muitas respostas, questionei muito o universo e as coisas a partir daqui começam-se a encadear. Eu crio uma página de Facebook, só que não, uma página nas redes sociais, começo a partilhar, entretanto, um dia, na hora do almoço do trabalho normal, também inscrevo numa plataforma de escrita criativa, sem qualquer pretensão. Essa plataforma dava a oportunidade de novos autores publicarem 4 textos por mês, o que daria um texto em média por semana, e sem eu dar conta, acabei por criar uma rotina, porque a obrigatoriedade que eu tinha para comigo de cumprir esse texto semanal, quando dei por mim, tinha uma rotina de escrita. E quando dei por mim, percebi, afinal é isto que eu quero fazer isto para o resto da vida. E quando fui descobrindo isso, e isto é uma das coisas que eu advogo e que eu partilho, que é quando nós temos e queremos muito e temos uma aptidão natural e queremos desenvolver um talento, não nos devemos encostar a ele, devemos realmente ir aprender e desenvolvê-lo. E foi isso que eu fiz, fui aprender a escrever, fui me formar em cursos, em certificações, em workshops, e o caminho começa-se a encaminhar, e passa a redundância, a partir daí. E depois, como é que aparecem aqui os livros propriamente dito. Eu fui aprender a escrever, então escrevi um romance, tenho um romance escrito com mais de 500 páginas. E no fim do romance dei-o a conhecer algumas editoras, esperei por algumas respostas que não me eram satisfatórias e fui esperando, etc. Até que, na pandemia, quando fomos todos para casa, tive uma resposta positiva da minha editora, que quis ler o romance todo, que me disse: nós estamos interessados, contudo em pandemia não temos possibilidade para o publicar, tendo em conta a extensão do mesmo, porque as gráficas estão fechadas, está tudo em serviços mínimos. Tem mais alguma coisa original escrita por si? Eu disse: tenho uma página se quiser verificar, e é aí que o caminho me encontra. Portanto, a minha opção primária não seria esta linha de desenvolvimento pessoal nem de autoajuda. Queria entrar primeiramente no mercado pela escrita de ficção, mas o caminho encontrou-me e é este o caminho que me faz sentido, tendo em conta tudo o que já se passou depois disso. Que maravilha, olha, Júlia, que história encantadora. Eu não conhecia esta parte da tua história Sim, e, sim. e acho fantástico, realmente. Eu acredito mesmo, e eu costumo dizer que nós temos planos para a vida, mas a vida também tem planos para nós. E como o podcast entrou assim da minha vida, a escrita, os livros e a parte desta parte do desenvolvimento pessoal também acabou por entrar na tua vida. Eu acho fantástico nós acabarmos por dar espaço, não é? Para os planos que a vida tem para nós e que para recebermos também isto, e isto também é muito importante nós estarmos alertas, estarmos despertos para podermos receber isso, acho fantástico mesmo. Tal e qual, tal e qual. 3 livros lançados em 3 anos, grande aventura, hein? Grande aventura, sim, mas quando nós estamos entusiasmados e focados, tudo, tal como disseste, Liliana, tudo acaba por decorrer naturalmente. E foi isso que aconteceu. Portanto, eu tenho vindo a nutrir este entusiasmo, e eu acho que quando nós queremos muito uma coisa, nós próprios abrimos caminho para que essas coisas comecem a acontecer. Há uma coisa que eu costumo dizer, uma das frases que eu costumo escrever também, que é: os nossos medos não sabem nada sobre a nossa coragem. E quando nós vamos em frente, fazendo acontecer, o universo devolve-nos o melhor dele também. É isso que eu acredito. Mesmo, mesmo. Vou desvendar aqui um bocadinho, vou pedir para levantarmos aqui um bocadinho do véu. Será que Força. ainda há um livro novo para este ano?
É provável que tenhamos aqui algumas novidades agora no último trimestre do ano. Poderá não ser um livro, mas no outro segmento motivacional, sim, acho que vamos ter novidades até ao Vai final. haver surpresas, então, Sim, vai haver sim. surpresas. Fantástico. Olha, e vamos falar agora um bocadinho sobre a Maxil Media, que no fundo também é uma casa publicadora, onde o Falas para o Mundo teve aqui o privilégio de ser a primeira publicação. Um conceito completamente diferente. Vamos falar um bocadinho deste conceito, porque o Falas para o Mundo, e eu aproveito para vos mostrar aqui o Falas para o Mundo, que está aqui disponível para vocês adquirirem. Vamos falar um bocadinho deste conceito desta casa publicadora, que é um Vamos. bocadinho diferente. Conta-nos lá. A Casa Publicadora é um dos projetos que faz parte da empresa Maxil Media. Eu tenho a sorte de trabalhar diretamente com um dos maiores consultores de histórias do mundo, James Maxil. E foi aqui uma simbiose natural que aconteceu. Eu fiz a certificação internacional em storytelling com a Maxil Story Studio, com o James Maxil. Ele verificou que eu estava disponível e que queria muito fazer isto para o resto da vida, e o James queria muito deixar o seu legado, porque ele está quase há 300 anos a tentar Formar-se. apresentar-se, mas não consegue. Não consegue porque ele é um homem de trabalho, é um homem que eu acho que é um contador de histórias nato. E, portanto, não é não conseguir, parece-lhe, ele é uma das pessoas mais bondosas que eu conheço, então está sempre no ativo, mesmo querendo passar ali um bocadinho para os bastidores. E então surgiu aqui a Maxil Media, com a consultoria de histórias, de autores. Ele tem a sorte de capitalizar mais de 46 anos de experiência, portanto, conhece muito, sabe muito, conhece muito, muito. E tivemos aqui a oportunidade de perceber que o mercado português tinha aqui hipótese e possibilidade de trazer novos autores, de fazer um intercâmbio de autores, por exemplo, do Brasil com Portugal, com Espanha. E havendo essa facilidade, tornava tudo muito mais fácil. Porquê? Porque conseguimos ter os critérios editoriais de qualidade para percebermos que uma publicação é uma publicação comercial. Portanto, temos este controle de bastidores que podemos fazer com os autores. Temos a certeza quando vai ser aqui um bom manual, quando é algo que acrescenta, quando percebemos que o autor também tem autoridade social, porque é muito importante que isso aconteça, e percebemos que temos aqui nicho e temos aqui mercado para explorar, e temos aqui esta vantagem que é conhecer o mundo, é conhecer o Brasil, é conhecer Espanha, é conhecer Portugal, e fazermos essencialmente, e não só, a língua portuguesa uma língua padrão. Porque se nós escrevermos em linguagem padrão, ela é entendida, mesmo com as suas nuances, ela é entendida perfeitamente em Portugal, é entendida perfeitamente no Brasil, é entendida em qualquer parte do mundo onde se fale e se entenda o português, neste caso específico. E é essa a nossa bandeira, é se escrevermos com linguagem padrão, se contarmos estas histórias em linguagem padrão, então não há barreiras. Portanto, é aqui uma história humana, abrangente e que chega a todos. Quase universal, não é verdade? Aqui falando na Exatamente. língua portuguesa, mas quase universal. Exatamente. Há pouquinho falaste aqui de um processo muito importante que é termos uma rotina de escrita. Confesso que quando me decidi dedicar aqui à parte da escrita, este processo da rotina, este processo de podermos dedicar tempo para a escrita, era algo que eu não tinha, não Claro. neste processo de escrita natural de um livro com um objetivo. Escrevi assim, mas não com este objetivo de publicação. Isto é algo que, no fundo, é necessário, para além de coragem, como tu já falaste, que é muito importante, é necessário também podermos dar-nos ao outro, não é? Porque isto não é assim tão imediato, por assim dizer, que nós conseguimos realmente transparecer e passar, para além do conhecimento, as nossas histórias, acima de tudo, a nossa essência para palavras, para páginas e depois para uma publicação.
Sim, olha, eu num dos meus workshops costumo desmistificar aqui, vou revelar aqui um pouquinho, um mito que nós temos, que eu também achava que tinha, que era nós escrevemos para nós. Ai, não, eu escrevo para afugentar os meus fantasmas, eu escrevo para desabafar, eu tenho uma escrita terapêutica, etc. Nós achamos que escrevemos para nós, essencialmente. Isso é totalmente mentira. Não há mal nenhum em que isso aconteça. Desde que tenhamos essa consciência, ok, tenho o meu caderninho de memórias, tenho aqui o meu diário e não mostro a ninguém, e é para nós, está tudo bem, ok? Agora, a partir do segundo em que nós temos aqui a pretensão e o orgulho de partilhar com o outro, nós não escrevemos para nós escrevemos para o outro. Nós escrevemos para ajudar os outros, nós escrevemos para dar o nosso ponto de vista sobre qualquer assunto e para ajudarmos a melhorar alguma habilidade ou algum processo de transformação, é para o outro. Porque se recuarmos às nossas histórias, às nossas aulas básicas de comunicação, que nós tínhamos mesmo no secundário, de comunicação social, essas coisas todas, quais são os dois elementos fundamentais para que exista comunicação? Um emissor e um receptor. Se não existir um destes elementos, não existe história, não existe comunicação. Portanto, isto de nos darmos, temos que sair aqui da nossa bolha do escrevemos para nós. Esqueçam, não escrevemos. Escrevemos para os outros. A partir do momento em que queremos exteriorizar as palavras, as histórias, que tomemos a consciência que estamos a escrever para os outros. Exatamente. E esta tomada de consciência, para mim não foi imediata, é um processo, no fundo, e que nos leva à escrita, à reescrita, e voltar a escrever, e voltar, até encontrarmos quase como a nossa própria voz na escrita. É assim que eu sinto, pelo menos foi este o processo. É assim que tu sentes, Júlia, também para ti, como é que foi este processo, até encontrares, não sei, a tua voz, a tua forma de escrita, a tua essência, o que é que quer que lhe chamemos? É experimentar, é tentativa e erro. Eu quando criei a minha página, que foi assim que eu me comecei a exteriorizar, saí da bolha dos amigos, não é? Que nós escrevemos e depois, olha, vê lá se gostas, olha o que é que achas, os nossos primeiros leitores beta, Uhum. mesmo que sejam aqui muito amadores e rudimentares. Quando nós assumimos aqui um compromisso e quando nós damos então a conhecer a estranhos, quando ficamos sujeitos a comentários, a críticas positivas ou negativas, é aí que nós percebemos o caminho que queremos tomar. E quando eu digo percebemos, eu, por exemplo, quando iniciei em 2016 minha página nas redes sociais, o Só Que Não, eu fui muito experimentar linguagens, chavões, e perceber qual era o feedback, não já do meu núcleo estrito, que tive sempre atenção nisso, mas das pessoas que não me conheciam. E fui percebendo como é que a mensagem chega, ok? E percebi, por exemplo, outro mito que temos que desfazer, que é usar linguagem muito específica ou muito elaborada, a mensagem não chega, não, nós temos que usar linguagem simples, lá está, a linguagem padrão, porque só assim as pessoas conseguem identificar-se com a mensagem. Portanto, eu acho que é muito por tentativa em erro, até nós percebermos é esta a minha voz. É este, por exemplo, eu na minha escrita uso muito os parênteses para dar um duplo sentido à frase, ao texto, à história, e é de tal forma até tu perceberes que ao leres aquilo, e isso acontece-nos com os autores que nós lemos, parece-me, Liliana, eu pelo menos consigo identificar se estiver a ler um texto de Saramago, sei que é Saramago, ponto. E é muito por tentativa em erro. Tal como se costuma dizer aqui no mundo editorial, a primeira versão que nós escrevemos é uma valente porcaria, não é? É quase para o lixo. E só a partir daí, em editar, em reeditar, em perceber o que é que faz sentido, o que é que faz parte da história, o que é que não é necessário estar ali para contar a história. Portanto, é com a prática. O talento não supera a prática, por muito que nós tenhamos aptidões naturais, desenvolvam-na. É só assim que nós vamos potenciar os nossos talentos. Eu costumo dar um exemplo muito prático, que é o seguinte: o Cristiano Ronaldo, por exemplo,
foi considerado e é considerado o melhor jogador do mundo ou um dos melhores jogadores do mundo. Ainda assim, ele não se encosta atrás desse título. Ele continua a ser o primeiro a chegar aos treinos e o último a abandonar os balneários. Portanto, isto diz muito sobre o que é a evolução e a constante mudança a que nós estamos sujeitos. Portanto, tem que ser mesmo por tentativa em erro, até nós encontrarmos e nos identificarmos, porque depois, se não tivermos nada para dizer, então que nos mantenhamos calados. Porque depois é quase natural nós nos identificarmos e é aqui que eu tenho a minha voz e o meu estilo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso é com o treino, é com a prática, é realmente nesta tentativa e erro que nós vamos encontrando o nosso estilo, a nossa voz, a nossa essência, onde realmente nós nos revemos, não é? Sim, Onde nós vemos refletidos nos ali naquela espelhamos onde há o escrita. nosso eco. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Isto é um processo, ok? Isto não estalamos os dedos e acontece. Contínuo, e é um processo contínuo, não acaba, não acaba. Nós estamos em constante mudança, em constante aprendizagem, é um processo contínuo. Sem É para dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, outro dos momentos muito importantes, para além da escrita, que eu senti que também foi muito importante, foi realmente a escolha da capa. E a é, escolha da capa, a escolha, dos tipos de letras, da imagem. Este também é um processo, eu não diria quase tão importante, mas também importante neste processo de publicação, de um livro, de um manual, do que quer que seja, certo? é muito importante, porque a capa tem que contar a história, não é? Mesmo que haja aquele ditado, que não se pode avaliar os livros pela capa, a capa é o cartão de visita que nós temos num livro. Sem E então, dúvida. perceber quais são as tendências, se a capa fica limpa, se não fica com excesso de informação, se conta uma história e qual é a história que nós queremos contar. Tudo tem que contar uma história. Portanto, é muito importante nós percebermos o tipo de mensagem que queremos passar, irmos pesquisar, irmos verificar quais são as tendências, do tipo de letra, das cores, da imagem, e é muito importante porque quer queiramos, quer não, é o primeiro contacto visual que nós temos com a história que nós queremos passar para o outro. Portanto, é um processo muito, muito importante, sim. A capa influencia as vendas? A capa pode influenciar as vendas, com outras variáveis, como é o autor que se vende, a promoção que se faz, a divulgação, a autoridade social, que para mim é o mais importante. Neste momento, nesta fase em que nós estamos a passar, mas a capa pode influenciar, principalmente a capa pode influenciar a não venda, mais do que às vendas. E isto é preciso ter esta consciência também quando fazemos esta escolha da tal capa, não é? É preciso ter consciência de tudo, Lili. Ou seja, nós, por um lado, achamos que todos temos capacidades para escrever e todos temos capacidades para escrever. Por outro lado, há uma coisa que nós temos que começar a ter em conta, que é sermos humildes. Eu não me posso arrogar, dizer que ajudo pessoas no seu processo de desenvolvimento pessoal se eu não o fizer. Ok? E isso é a responsabilidade inicial que nós temos de ter a noção quando pomos um livro no mercado. Portanto, é desde a história que nós queremos contar, da forma como queremos fazer, a mensagem que queremos passar, o processo de transformação que estamos a vender, por assim dizer, porque se eu pegar numa história, iniciar um livro, um manual, o teu manual de podcast, eu que não percebo nada, se eu chegar ao fim do livro e não conseguir editar um episódio, eu não me transformei, eu estou exatamente igual. E as histórias humanas servem para transformar outros seres humanos. E enquanto não percebermos isto, enquanto não formos humildes ao ponto de percebermos que se queremos transformar, então temos mesmo de o fazer, hum, tudo pode ser posto em causa. Portanto, a responsabilidade da capa é imensa, mas a responsabilidade de nos arrogarmos de autores ou escritores também é. E tem que começar por aí mesmo. Cumprir a promessa que cada livro promete.
cumprir a promessa de cada livro promete, a premissa, sim. É essencial, não é? É essencial, porque senão é um engodo. E tal como o James diz, já te disse a ti, também me diz a mim, o leitor é a pessoa mais esperta que nós podemos ter. O leitor vai perceber que é um engodo, vai se sentir enganado e vai ser uma fonte negativa de publicidade. Exatamente. Portanto, mais do que vendas, é as não vendas. Porque em 5 minutos nós podemos destruir uma reputação de anos. Até em Se, menos, não é? Até em menos, não é? até menos. Portanto, se tivermos esse tipo de deslize ou esse tipo de não consciência do que é a responsabilidade de querer escrever e passar uma mensagem para o mundo. Não é? Sem dúvida, isto é muito importante e é importante trazermos isto à consciência e é importante falarmos sobre estes assuntos, porque muitas vezes nós vemos estes assuntos e vemos quantas pessoas é que têm o sonho de escrever um livro, de deixar, no fundo, um legado com o seu livro, não é? Temos que perceber, com conta, peso e medida, quanto é que isto é possível, se realmente o livro é uma publicação que pode ser para venda, se é uma publicação que é para ele próprio, para a família. Isto também são pontos importantes que nós devemos ter em atenção, porque toda a gente pode escrever efetivamente um livro, certo? Toda a gente pode escrever um livro. Aliás, toda a gente, se não tiver problemas de saúde, e portanto vou generalizar, toda a gente consegue cantar, certo? Mas nem toda a gente consegue ser tenores, ok? Portanto, a partir daqui é esta a diferença. Todos temos habilidades, umas que conseguimos desenvolver de uma forma mais natural, outras com mais dificuldade, não é? Mas todos temos estas capacidades. Agora, o interessante é saber como é que chegamos a tenor, é este processo. Há um exercício muito, muito engraçado quando nós achamos que eu consigo, então claro, toda a gente escreve atualmente, há um exercício que o James costuma fazer, que é, saiam à rua à noite, olhem para o céu, olhem a dimensão das estrelas. Nós somos isto no universo, nós não somos nada. Somos pequeníssimos. Portanto, que sejamos humildes ao ponto de perceber que se queremos passar uma mensagem, temos que ter autoridade e credenciais para a passar. Porque senão corremos o risco, e isto acontece muito, de eu vou escrever um livro porque agora é fácil, porque me acho que tenho todas as credenciais para o fazer. E tem, está ótimo. Mas depois o que acontece é nós pesquisarmos e a pessoa, o leitor, vai adquirir esse livro por 10, 15, 20 euros. E depois vai, por exemplo, ao Google e tem 70 ou 80% dessa informação grátis e gastou um valor no nosso livro para nada. E novamente vou dizer, vai se sentir enganado, vai sentir que caiu num engodo. E a partir daí é todo um processo não positivo e de ascensão, mas negativo. Portanto, é preciso ter muito cuidado, é preciso ter a consciência real de quem é que nós somos, porque é que queremos passar a mensagem ao mundo, como a queremos passar e de que forma é que o vamos fazer. É muito, muito, muito importante ter esta tomada de consciência, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Escrever um livro é um processo de desenvolvimento pessoal brutal. Escrever um livro é um processo de desenvolvimento pessoal brutal. Eu sou da opinião que todos, de uma maneira mais alargada ou mais sucinta, todos deixamos um bocadinho de nós em cada escrita. Mais que não seja, deixamos a nossa voz, o nosso estilo, é isso que os outros depois nos vão identificar. Portanto, é um processo de autoconhecimento brutal, porque depois nós, de uma maneira geral, quando colocamos o último ponto final, dizemos, escrevi uma obra-prima. Uau! E depois o trabalho começa quando nós começamos a rever, a editar, perceber isto é uma porcaria. E este distanciamento entre o escrevi uma obra-prima e temos que largar o bebê é um processo de amadurecimento e de maturidade, que aí depois assim é que eu acho que muitos ficam pelo caminho e muitos fazem esta travessia no deserto
de chegar até ao fim e até à publicação. Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro-me, há um ano atrás, estávamos a trocar mensagens, Júlia, contigo, não é? Estávamos neste processo de ver, rever, de vamos ver a capa, de vamos ver a publicação, de quando é que vai acontecer, neste processo, não é? De amadurecimento, tal como tu disseste, e realmente eu pensar, caramba, eu pensei que o trabalho todo era na escrita, mas não, o trabalho está a começar agora e eu acho que é mesmo esse trabalho que faz depois a diferença na publicação, na forma como nós nos apresentamos, na forma como nós comunicamos o próprio livro, e isto acaba por ser aqui um processo de evolução, de desenvolvimento pessoal, de disposição até, que por vezes não estamos preparados, ou então não temos noção, ou não temos consciência deste processo. E essencialmente de humildade. Eu acho que é aí depois que entra a humildade do autor e de com quem nós trabalhamos, e mesmo das editoras, porque é um processo árduo, é um processo longo e também é aqui uma gestão de expectativas, porque nós, autores, depois queremos muito é ver o produto final, não é? E o ir para trás e dizer, não está bem, isto não está coerente. Atenção, os capítulos, um está maior, o outro está menor. Atenção que os subtítulos não estão todos iguais em todos os capítulos. E isto são coisas que é as partes mais técnicas, as partes mais burocráticas, mais chatas. Mais chatas, mais morosas, porque depois é que esta gestão toda de expectativas, que depois faz a diferença, porque depois há quem tenha a paciência, a humildade para esperar, para caminhar junto, para fazer acontecer, e há quem se ache demasiado potente e erudito e importante e que ache que todas as outras pessoas é que estão mal, portanto vai optar por uma autopublicação, e está tudo bem na mesma, mas eu acho que depois é aí que há pessoas que amadurecem e só editam, por exemplo, um livro, e depois os outros continuam o caminho, porque estão dispostos a aprender, estão dispostos a dar continuidade ao seu processo de crescimento e de transformação. Sem dúvida, Júlia. Eu acho que é também importante nós falarmos sobre estes assuntos, porque para quem está fora deste meio, por assim dizer, isto é algo desconhecido, porque escrever um livro é um processo, é um caminho, é uma jornada, não é uma jornada curta, pelo contrário, é uma jornada longa, que tu me disseste, que tem vários, não é? Que tem várias etapas, e é importante nós falarmos sobre isto, porque escrever um livro vai nos dar autoridade, certo? Mas esta autoridade também nos traz responsabilidade, e este balancear, este equilíbrio entre a autoridade e a responsabilidade é algo muito importante, e o caminho que nós fazemos na escrita do livro e na publicação faz-nos balançar estes dois pratos da balança, por assim dizer. É, sem dúvida, é um caminho que deixamos aqui o processo individual, não é, de escrita, enquanto estamos a escrever, eu costumo dizer que é um processo caótico, não é? É quando estão a surgir as ideias e temos que as pôr. E depois vamos, quê? Limpar a história, filtrar a história, perceber o que é que faz parte da história, o que é que está mais na história, o que é que precisamos de cozer na história, a ação, a reação, aqueles aspectos todos técnicos, que tão bem, por vezes não é na primeira leitura, nem na segunda, nem na terceira que damos conta, é na quarta e na quinta e na sexta, e chegamos ao fim e se calhar é que temos que rever o início para fazer coerente, e depois tem tudo a ver com a parte estrutural do livro, que é a coerência. Se temos capítulos com 10 folhas, todos os nossos capítulos terão mais ou menos ter 10 folhas. Para mim foi um ahá, quando eu percebi que tínhamos que ter tudo, eu nunca me tinha apercebido, não é? Como leitora, passar a escritora, não é? Nunca me tinha apercebido realmente estes capítulos têm todos mais ou menos a mesma... Há uma introdução, tem que haver uma conclusão. Exatamente. E há uma síntese, tem que haver também acabarmos também com uma conclusão. Portanto, há aqui uma série de pormenores que não são pormenores. Não são detalhes, ou são que fazem a diferença. Ou seja, é como se tivéssemos uma folha que a dobrássemos ao meio e o que está de um lado tem que espelhar o que está do outro.
É uma simetria. Tem que ser uma simetria quase exata. Havia uma simetria, já se pressupõe que seja exato, mas dá muito trabalho. Aí a parte da edição, a parte da coerência, da estrutura, é tão ou mais trabalhosa do que o processo de escrita, por assim dizer. Sem dúvida, sem dúvida. E depois, quando chega às nossas mãos, o nosso bebê, e eu lembro-me perfeitamente da Júlia me mandar ainda as folhas soltas, só ainda o vídeo com as folhas soltas, e eu deste lado já estava a vibrar com está a acontecer. Este está a acontecer, às vezes é preciso beliscar-nos de é real, não é? Porque passamos por todo este processo de faz, desfaz, refaz, volta a fazer, de encaixe, de encadeamento, de coerência, e depois chega-se ao processo final e percebe-se que, ok, é verdade, está a acontecer e vai ser publicado, não é? Está a ser, está no mundo, literalmente. E esta sensação, eu acho que é uma sensação única, uma sensação especial, é realmente um marco para quem o consegue, e é o culminar, quase como o culminar, como subir de uma montanha, com as descidas que são necessárias, com o facto de, por vezes, ser difícil subir essa montanha, mas quando chegamos lá acima é uma vista fantástica. É a altura de comemorar, de aceitar, porque também faz parte de celebrar este processo, que eu considero que é só uma etapa que está a terminar e outras virão, não é? É Porque isso que eu ia falar já de seguida. outras virão, portanto, mas sim, é aquele do isto vai acontecer, eu consegui com trabalho, com dedicação, com toda a resiliência, eu consegui, e sim, e temos que aceitar, e temos que celebrar, e temos que comemorar, porque só isso depois é que também compensa todo o trabalho, não é? Se não for para isso, se não for para chegarmos a algum lado, se não for para nos transformarmos e para dizer eu aprendi, adquiri esta habilidade e consegui, então todo o trabalho que nós tivemos era deixar cair por terra. Portanto, sim, é a altura de celebrar e temos que o fazer e devemos fazê-lo, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Livro lançado. Outro aspecto que não devemos descurar é a promoção do nosso livro. Isto é tão ou mais importante do que a escrita, do que o lançamento, do que tudo isto, não é verdade? Promover o nosso livro e colocá-lo nas bocas do mundo é um processo e é um caminho que deve também ser planeado, não é, Júlia? Acho que não é aqui de qualquer maneira, certo? Não. Aliás, eu corro o risco de dizer que atualmente, quase nenhuma, à exceção do mundo, da parte editorial que se propõe a isso, atualmente quase nenhuma editora tradicional publica autores que não saibam, à partida, que têm autoridade social para vender, porque eu arrisco dizer que mais de 50% das vendas e das divulgações e das promoções é da responsabilidade do autor. E eu não estou a falar da parte da assessoria que as editoras podem fazer, da divulgação, da promoção. Não, não é isso. Mas se uma editora não tiver garantias de que aquele autor se promove, de que aquele autor divulga, de que aquele autor se vende, não vai ter esse trabalho. Portanto, neste momento, as provas sociais de qualquer autor é uma garantia para as editoras. E por isso, todo este pós-publicação é todo um novo processo. É todo um novo processo. Um autor hoje em dia, se não tiver, e nós vemos isso mesmo com os autores portugueses consagrados, nós notamos nos últimos anos que eles tiveram muita necessidade de fazer a adesão às redes sociais, de fazer vídeos, de se promover, ou seja, os autores precisam de chegar ao seu público. Enquanto nós, na nossa adolescência, tínhamos a ideia de que o autor era quase um ser inacessível, nós só Exatamente. sabíamos das obras deles, mas
dificilmente sabíamos dos seus hábitos pessoais, das suas rotinas, e agora é necessário haver esta proximidade. E esta proximidade dá-se com a conexão com os leitores, e a conexão dá-se com a autenticidade das pessoas, quando elas se apresentam vulneráveis, quando elas se apresentam autênticas, não é? É assim que chega. E, portanto, um autor tem, antes de sequer de pensar em publicar, tem de perceber qual é a estratégia de vendas que eu vou fazer e que eu vou ter. Senão, arrisco a dizer que quase nenhuma editora tradicional arrisca em autores desconhecidos que não tenham como cartão de visita alguma autoridade. Exatamente, exatamente. E isto é tão importante nós pensarmos também aqui nesta parte. Desta forma, a presença em eventos literários, onde nós possamos também promover e aproveitar esses momentos, é algo muito importante, como é o caso das feiras do livro, das festas do livro, e isto é muito importante. Eu aproveito desde já para partilhar convosco que já amanhã, é verdade, amanhã, dia 26 de agosto, vou estar na Feira do Livro do Porto, por volta do meio-dia, vou estar presente, apareçam, vamos trocar 2 dedos de conversa e podem pegar aqui no Falas para o Mundo, levar o vosso Falas para o Mundo também, se ainda não tiverem. Se tiverem, apareçam na mesma, vamos tirar uma fotografia, vamos estar juntos e vamos aproveitar este momento. Mas não ficamos por aqui. Vamos começar setembro, mais uma vez, e aqui a convite também da Júlia e da Maxil Mídia. Vamos estar na Festa do Livro de Belém, em Lisboa, dia 2 de setembro, ou seja, são 2 sábados seguidos, um no Porto, outro em Lisboa, para podermos receber toda a gente aqui de braços abertos. Por isso, aproveitem, estejam atentos aqui às nossas redes sociais para também saberem as horas exatas e também como é que nos podem encontrar. E esta presença e fazer-nos presentes também, enquanto autores, é muito importante porque, Julieta, eu recebi o teu e-mail com o convite e pensei assim, Porto, se calhar não me dá muito jeito ir até ao Porto, mas estar presente para mim é importante, é para além de ser quase um check no meu sonho de criança, quando ia à Feira do Livro e via todos aqueles autores e pensava assim, um dia vou ser eu que vou estar do outro lado lá a dar os autógrafos. Para além disso, que eu acho que é também muito importante, é realmente o fazer-me presente perante os outros autores, também perante as outras pessoas. Isto é mesmo muito importante, Júlia, não devemos perder estas oportunidades. Não, 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 devemos estar presentes, porque é isso depois que vai fazer a diferença, porque é aí que nós vamos conhecer os nossos pares, é aí que nós vamos conhecer os nossos leitores, é aí que vamos esclarecer as dúvidas, é aí que vamos olhar olho no olho, é aí que vamos dar abraços, é aí que vamos conectar-nos com a nossa comunidade. E é essa a diferença, é as pessoas sentirem o timbre, a disponibilidade, a proximidade, que depois acaba por fidelizar e querer saber mais e querer seguir. E além disso, é uma oportunidade gigante de conhecermos outras editoras, outros autores, e partilhar esta festa das histórias, das palavras, dos livros, que, que é sempre um caminho de 2 vias. O que nós damos, nós também vamos receber. Portanto, é nestes eventos, não é por alguma razão, por exemplo, a Feira do Livro de Lisboa, que aconteceu em junho, é a maior feira do livro da Europa. Portanto, tem não sei quantos editores presentes. É aqui que depois nós trazemos para o terreno, para a rua, todos os sonhos. É quase que ok, aqui vamos estar presentes, aqui vamos ver pessoas, vamos tocar em pessoas, vamos dizer, vamos falar dos nossos processos, vamos esclarecer dúvidas e curiosidades, e portanto é muito importante, porque são oportunidades únicas de fazer networking, de conhecer outras pessoas, das várias vertentes deste meio, e é uma satisfação incrível quando alguém se chega ao pé de nós e eu quero ler, eu leio e eu gosto, e um obrigada, e nós que retribuímos com esta gratidão de obrigada eu,
E é muito, muito importante. Portanto, quem quiser e quem tiver a oportunidade, venha conhecer aqui a nossa Liliana, na Festa do Livro do Porto, na Feira do Livro do Porto, que é já amanhã, e depois no fim de semana seguinte, na Festa do Livro de Belém, que acontece nos jardins do Palácio de Belém. Portanto, é uma excelente oportunidade, porque além de ser uma Feira do Livro, conseguimos conhecer também os jardins do Palácio, e certamente o nosso presidente andará por lá, e portanto não percam esta oportunidade, porque é sempre uma festa muito, 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 muito interessante e muito compensadora. Sem dúvida, sem dúvida. É realmente um momento de festa, não só para nós, mas para o mercado livreiro em si e também para o público, porque e muito se fala que em Portugal não se lê, mas a verdade é sempre que eu vou à Feira do Livro, nós temos imensas pessoas, nem que seja a passear, a estar naquele espaço, a viver toda esta festa do livro, por assim É, dizer, é, não é? é isso mesmo, é porque é uma festa, não se reduz à compra e venda de livros, é uma festa porque temos sempre outras iniciativas, workshops, temos os comes, temos os verbos, temos muitas coisas que não vamos reduzir o livro à compra e venda, não temos o contacto com os autores, temos o conhecer, o cheirar, e portanto não se esgota no livro, e ainda não é o suficiente, mas felizmente lemos cada vez mais em Portugal, estamos aqui numa curva ascendente, felizmente, e, portanto, creio que haja boas notícias nos próximos anos e as perspectivas que sejam positivas, assim se espera. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, Júlia, e falar em setembro, setembro vai ser um mês especial também para ti, para a Maxil Media, porque também temos aqui uma grande, grande novidade. Queres partilhar o que é que vai acontecer, este Estamos workshop a iniciar, fantástico? estamos aqui a iniciar em setembro, eu vou ministrar aqui dois cursos muito importantes, um curso e um workshop. O workshop que acontece no dia 30 de setembro é um workshop de desenvolvimento pessoal que já vai na nona edição, portanto sempre com turmas sempre completas, e esse é o motivo pelo qual eu me proponho sempre fazer mais uma turma, porque há demanda para isso, que é o workshop Muda a tua história, muda a tua vida. Portanto, e se estiverem interessados, é só virem falar comigo nas redes sociais, temos a oportunidade de falar 2 minutos. E depois, o que é que vai acontecer? Agora aqui já no dia 16 de setembro, de 16 a 23, vai acontecer aqui um curso inédito e novo em Portugal, que nós tivemos a oportunidade de experimentá-lo contigo, com o teu manual, que é como escrever agendas transformacionais. E o que é isto das agendas transformacionais? É alguém que tenha a missão de ajudar os outros num processo de transformação e capitalizar isto com uma espécie de livro de autoajuda, onde vamos dotar as pessoas de habilidades e de ferramentas para que elas possam fazer um processo do início ao fim e que no final estejam aptas a ter determinadas habilidades, determinadas capacidades. É como termos alguém por trás a dizer-nos qual é o caminho, ou seja, enquanto uma agenda, um planner, por exemplo, ajuda-nos a organizar a nossa vida, em que nós temos aqueles quadros onde dizemos, ok, hoje vou acordar às 8, vou tomar um copo de água às 8h05, às 9 vou fazer exercício. A agenda transformacional, o que é que acrescenta? Além de organizar, vai nos ajudar a transformar. Com os hábitos que nós já temos, com os hábitos diários que nós já temos, vamos acrescentar novos para nos transformar e para adquirirmos então este processo de transformação. Portanto, podemos dizer que é uma espécie de livro de autoajuda, mas com exercícios práticos que durante determinado tempo onde nós nos propomos fazer um processo, vamos adquirir essas habilidades, que é o que acontece com o Falas para o Mundo, que é um manual que nos ajuda desde o zero até à edição e à publicação de um episódio de podcast. Com, Exatamente. com os materiais, com o que é necessário, com exercícios, e, portanto, quem atualmente tem esta missão de eu tenho algo que quer ajudar os outros, ou porque já passei, ou porque tenho autoridade social, ou porque tenho credenciais ou formação,
esta é um método que não existe em Portugal, porque existem os planners, existem os livros técnicos, mas não existe esta simbiose, que é o que nós vamos fazer acontecer, e portanto quem quiser vir, é só vir falar comigo, as inscrições estão abertas, e vai sair aqui a primeira fornada, por assim dizer, de autores que têm a possibilidade de publicar agendas transformacionais. E depois, quem quiser seguir para a publicação, no pós-curso, por um lado, já tem a garantia que tem o nosso método e tem a nossa qualidade editorial e, portanto, depois podemos falar aqui na publicação e é aqui um caminho que conseguimos fazê-lo do princípio, desde a ideia até ao fim, como aconteceu contigo, Liliana, e muito bem. E, portanto, é só vir falar connosco, vai acontecer no dia de 16 a 23 de setembro e pronto, e estou aqui disponível para conversarmos um pouquinho. É uma oportunidade incrível. Até eu estou com vontade de repetir, de repetir aqui convosco este processo, porque é realmente aqui, e eu tenho um feedback fantástico aqui do Falas para o Mundo, que muitas pessoas ficam surpreendidas quando eu digo que é um manual, quando eu digo que é um processo do zero até o planeamento total do podcast, as pessoas ficam assim, mas será que vai mesmo prometer aquilo que está a dizer? E quando vem o feedback é: uau, Liliana, realmente fiquei com o meu podcast totalmente planeado e não tenho que me preocupar com mais nada, tenho aqui a papinha toda feita agora com este processo todo, que eles ficam muito surpreendidos com o facto do Falas para o Mundo ter exercícios para poderem realmente ir escrevendo, ir E não acompanhando. avançarmos para a etapa seguinte sem antes consolidarmos a anterior. Exatamente. Isto é mesmo aqui um passo a passo, onde a pessoa no final, no meu caso, fica com o podcast todo planeado e depois é só lançar aqui o seu podcast e falar para o mundo, literalmente. Olha, Júlia, e antes de nos despedirmos, algum conselho para quem esteja? Primeiro, se quiserem escrever aqui o manual, a vossa agenda transformacional, é juntarem-se à Júlia no dia 16 de setembro, que vai começar, as inscrições estão abertas. Outro conselho para quem está a pensar escrever um livro, principalmente vamos pensar nos empreendedores, nos empresários, nas pessoas que realmente querem adicionar ainda mais autoridade ao seu negócio, que o livro também serve como esta ferramenta. Que conselho é que tu querias deixar aqui a estes meus empreendedores que nos ouvem? Posso sugerir a título de exercício que se respondam a três perguntas, que é as três perguntas fundamentais, que eu acho que é necessário antes de nós iniciarmos qualquer processo, que é o que é que querem escrever, para quem querem escrever e porquê querem escrever, ou seja, qual é a mensagem, a quem se destina, e para que é que querem passar essa mensagem, qual é a finalidade, o que é que as pessoas, no final de passarem a vossa mensagem, quão diferentes vão ficar. Estas três perguntas, evidentemente que depois elaboradas de uma maneira mais assertiva, mais concreta, vai nos fazer metade do trabalho. Porque normalmente, por exemplo, nós achamos que escrevemos para toda a gente, e isso também é outro mito, nós não escrevemos para toda a gente, nem nada que se pareça, não é? E nós, quando definimos o nosso público, nós trabalhamos no sentido em que percebemos quais são as necessidades deles, o que é que se destina, qual é a mensagem, o que é que eles precisam e de como é que nós os podemos ajudar, como é que podemos ajudá-los. E, portanto, um conselho que eu posso dar é, antes de qualquer processo, de iniciarem qualquer processo, em consciência, respondam a estas três questões. O que é que querem escrever? Para quem querem escrever? E porquê? Respondam humildemente para vocês, porque por vezes, e infelizmente, o que a maior parte das pessoas pretendem é que é apenas visibilidade e não se preocupam com o conteúdo, só se preocupam com a caixa, por assim dizer. E isso, a determinada altura do caminho, vai-se perceber, e vai-se perceber que é nada. Eu arriscaria a dizer que é nada. Portanto, é o conselho que eu posso dar, e podemos ajudar também, e quem queira participar, é só vir falar connosco. Nós temos aqui também toda a experiência e todo o gosto em poder ajudar a escrever a vossa história, mas não escrevam só porque querem escrever, não. Pensem porque é que querem escrever, para quem e sobre o que é que querem escrever. Acho que, humildemente, é o que eu posso aqui adiantar e acho que já é, depois de respondermos a estas perguntas em consciência e depois de elas estarem filtradas,
é metade do caminho para É, sabermos sem dúvida. o que queremos fazer. Sem dúvida, sem dúvida. E a resposta vai nos iluminar o nosso caminho de uma outra Sem dúvida. forma. Antes de nos despedirmos, livros e podcast é uma combinação que funciona? Qual é a tua opinião, Júlia? Conta-me lá. É sem dúvida, cada vez mais, até porque tendo em conta o ritmo acelerado que nós atualmente vivemos, e tendo em conta que queremos à mesma manter-nos informados e sobre de variedíssimos assuntos e temas, o podcast é uma coisa que nós conseguimos ouvir, escolher e fazê-lo a qualquer momento, porque se estivermos a fazer exercício físico, podemos ouvir, se estivermos a fazer o nosso jantar, o nosso almoço, se estivermos no carro, e portanto, cada vez mais há a necessidade de nós potenciarmos o nosso tempo e aproveitarmos com qualidade. E, portanto, é uma simbiose fantástica porque estamos a ouvir e ao ouvir estamos a memorizar, portanto, e sim, faz todo o sentido. E esse é o motivo pelo qual teve aqui esta ascensão gigante nos últimos anos, não é? Porque se não fizesse sentido, não se engrava desta maneira, portanto, faz sim, sem dúvida. Eu também concordo, não poderia dizer melhor, não é? E em todos os aspectos, o livro e o podcast fazem aqui um casamento feliz. Minha querida Júlia, agradecer-te antes de mais pela tua presença, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Foi aqui uma conversa fantástica que nós tivemos. Retomar o convite para estarem connosco, estarem comigo já amanhã na Feira do Livro do Porto e no próximo sábado também na Festa do Livro de Belém. Encontram-me lá pela tardinha, por isso é juntarem-se a nós nestes dias. E, querida Júlia, dizer-te mais uma vez Obrigada. obrigada. Obrigada pelo convite. Apareçam, vai valer a pena. E qualquer questão, nós estamos disponíveis para falarmos. E obrigada por esta conversa muito, 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 muito esclarecedora e muito engraçada e salutar. Obrigada, Liliana. Obrigada, Júlia. Quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me um comentário sobre o assunto que tratei neste episódio. Estou muito curiosa para saber. Encontramos-nos no próximo episódio. Um beijinho muito sonoro. Schwack!